E aí, pessoal, beleza? Vamos polemizar um pouquinho. Sem polêmica a gente não vive, né? Não, brincadeira, assim, só dar uma opinião, não é questão de polemizar nem nada, mas eu gosto de emitir opiniões, eu gosto de compartilhar o que eu penso. Geralmente, com isso, eu consigo ter retornos bem interessantes e pontos de vista que constroem. Então, muitas vezes eu acabo expondo uma opinião, um pensamento que eu tenho como formado, às vezes até com uma certeza, mas é justamente nos contrapontos que eu aprendo muita coisa e isso é sempre muito importante para mim. Então eu quero só dizer que o dia de hoje, né, com o falecimento aí do Silvio Santos, ele desperta um misto de sentimentos, né? Aliás, a sociedade, né, tem passado com bastante frequência e com bastante força por esse processo, né? As pessoas morrem e independente se a pessoa tinha assim um histórico mais positivo do que negativo, em geral essas mortes elas são analisadas sob o ponto de vista político, né? E não estou falando de político partidário, não é a política essa política eleitoral. Eu estou falando da política num termo mais amplo da palavra, né? Então morre uma figura e a gente começa a analisar essa figura politicamente dentro do contexto histórico, social que a gente tem. E aí hoje, né, obviamente, morreu o Silvio Santos, começaram os comentários sobre quem foi o Silvio Santos, né? O Silvio Santos teve no seu currículo inúmeras virtudes. O cara era um excelente comunicador. Ele transmitia ideias e pensamentos com uma facilidade muito grande, assim, ele era cativante com as pessoas, às vezes ah, extrapolando um pouco, né, essa proximidade, esse linguajar simples e direto e próximo das pessoas, acabava em alguns momentos sendo bastante inconveniente, até mal educado, né? Isso aconteceu, mas também, gente, quem tá ao vivo, ou mesmo quem não tá ao vivo, né? Às vezes nem tudo dá para editar e corrigir. Mas quem está exposto vai, mais cedo ou mais tarde, falar alguma coisa que vai ser criticada, que não vai pegar bem, que vai ser vista com maus olhos e a pessoa corre. Quanto mais exposto a gente tá, mais a gente tem chance de falar alguma coisa que não vai pegar bem. E, enfim, né? O Silvio Santos, obviamente, era esse tipo de pessoa, né? Ah, mas, assim, tem bastante gente analisando também a relação dele com o apoio à ditadura no Brasil, um flerte com alguns políticos e algumas ideias bem conservadoras, ditatoriais, uma figura que tinha assim, uma certa identidade com a direita, assim, com algumas ideias da direita, mas também foi um cara que em alguns momentos apoiou, por exemplo, o Lula, né? Assim, demonstrou em entrevistas, em momentos assim, demonstrou apoio, o carinho até com o Lula, até com a própria Dilma, né? Claro, discreto, não era uma campanha aberta, assim, né? Não era aquela coisa assim, um cabo eleitoral, tá? Ele não chegava a ser um cabo eleitoral, mas ele demonstrou em alguns momentos um apreço, né? Por essas figuras aí que não são de direita, né? Dilma e Lula estão mais à esquerda dentro do cenário político nacional. Mas assim, eu tenho visto bastante gente criticando, né, assim, apontando essas questões, né, que quem era o Silvio, as piadas que ele fazia com crianças, né, piadas com cunho sexual para crianças, os constrangimentos que ele fazia pessoas adultas passarem também, justamente por causa dessas piadas, dessas insinuações, né? Às vezes era bem direto, né? Não era nem insinuado. Mas aí também tem outras pessoas contemporizando. Ah, mas o Silvio falava às vezes porque ele era espontâneo demais, ou porque ele exagerava na brincadeira, ou porque ele é de uma outra época, porque o pensamento dele é antigo, e aí ele não, né, ele não deu tempo, e talvez ele não tenha nem tido vontade de fazer, de ficar no rumo assim, né, da sociedade moderna e adaptar pensamentos, adaptar discursos, adaptar ideias, né? E ele também, né, não precisava. O cara chegou num ponto de poder que para ele mudar em alguma coisa a essência dele era só se ele realmente quisesse muito, porque as pessoas dependiam dele, ele não dependia das pessoas, né?
Então, essa relação, ele sempre teve uma posição de superioridade, né, digamos assim. Mas eu tenho visto, assim, como esse fenômeno se tornou comum, né, de fazer esse tipo de julgamento, de análise da vida pregressa da pessoa no momento em que a pessoa morre, e aí se levantam os pontos, a ficha corrida, né, os pontos bons e ruins de uma pessoa. E esse fenômeno, para além da questão política, ele é um fenômeno social bem interessante, né? Eh, Será que um pouco dessa frustração, digamos, ou sei lá, qual outro nome que a gente poderia colocar, nesse fato de que as pessoas às vezes nos decepcionam, ou que as pessoas não são aquilo que elas pintam, ou elas não correspondem a essa imagem, não seria talvez porque a gente espera demais das pessoas, porque a gente projeta demais em algumas pessoas, especialmente pessoas públicas, ah, uma ideia de infalibilidade, uma ideia de que a pessoa não vai errar nunca, ela nunca vai ter uma fala atravessada, um pensamento atravessado, uma ideia retrógrada, né? E aí também é justo pegar uma posição de uma pessoa, ou uma fala de uma pessoa de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos atrás, de 40 anos atrás, como se essa ideia permanecesse hoje. Então isso é bem interessante, né? Isso é uma questão bem, assim, que tem me chamado a atenção. Não sei o que vocês acham, né? Eu só tô aqui falando e compartilhando essa reflexão que eu fiquei realmente, me chamou a atenção, eu fiquei pensando, né, nessas questões aí. Eu particularmente lamento, né, o Silvio Santos, a televisão, né? E aí, claro, talvez não seja nem o Silvio Santos, mas ele marcou a minha vida, né? O SBT marcou a minha vida. O Chaves, a programação do SBT, os desenhos e tal. Então, isso tudo fez parte da minha infância e acaba tendo um ar diferente, um verniz, né, de nostalgia em cima dessas questões, né? E aí, claro, as pessoas, as épocas, coisas, tudo envolvidas nisso aí, ah, elas marcam, né? Marcam aquele processo, aquela fase da vida, e quando tu te lembra daquela fase, essas pessoas, esses momentos, esses programas, essas músicas, elas ficam atreladas a essa memória afetiva, né? Então, assim, eu hoje fico triste porque, né, enfim, morreu uma pessoa que fez parte de um período da minha vida muito importante, um período que eu tenho uma lembrança muito positiva e da qual, assim, ele, o programa, as coisas dele faziam parte. Ah, ele também como uma figura pública, né, como depois mesmo na minha vida adulta continuou, né, com uma exposição enorme na mídia, na imprensa, na própria televisão dele, nos programas dele. Então, assim, é difícil de separar, né, as atitudes erradas que ele teve, condenáveis, eu não estou passando pano para nada do que ele fez, é difícil de separar isso do carisma que ele também despertava, né? E aí vem essas questões, assim, a gente consegue separar os erros das pessoas do carisma, do carinho que a gente acaba tendo pela pessoa? Não sei. E a gente está errado de não fazer isso, a gente está errado de ter, entre aspas aqui, né, um malvado favorito, né? Será que a gente erra em não ser duro na cobrança de atitudes, de postura dessas pessoas, porque a gente tem, por algumas pessoas, um carinho diferente? Ou é uma hipocrisia da nossa parte? Sei lá, talvez, não sei. Tô aqui pensando alto. Mas é isso aí, pessoal. Deixo aqui um convite aí, uma reflexão, um pensamento. Valeu, galera. Até mais.